Aleluia. Oh, Senhor, nós queremos viver intenso. Senhor, eu fiz um compromisso contigo. Eu disse que por onde eu passasse, Pai, nós íamos despertar uma geração para viver uma vida intensa para Ti. Aleluia. Aleluia. Abre lá em Filipenses capítulo 3. Meu Deus, que noite poderosa. Aleluia. Meu Deus, hoje é uma noite de novos caminhos, novos destinos, novos começos. Aí você pode ter dito: pastor, mas eu já tenho vivido coisas tão extraordinárias até aqui. E tem muito mais. Eu costumo dizer, querido, que o evangelho é um evangelho de renúncia, de reset. O que você renunciou, resetou, te trouxe até aqui. Mas para ir mais longe, mais fundo, para a próxima fase, para a próxima estação, é necessário apertar o botão do reset de novo, confiar em Deus e deixar Ele conduzir as coisas. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 12 diz assim: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo. Tem umas versões que dizem assim: quanto a mim, não penso. Pastor Douglas começou falando aqui no começo sobre a questão do pensamento. Você não tem noção o quanto é importante renovar a mente para viver coisas extraordinárias em Deus. Ei, transformai-vos. Não é, pastor, põe a mão na minha cabeça para mim ser transformado nessa área. O texto é: transformai-vos. Ei, eu tenho que fazer alguma coisa para desfrutar, aproveitar, conhecer a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso. Cada dia que passa, querido, eu vou ficando mais convicto de que o maior problema do ser humano de desfrutar o melhor de Deus não está o tanto que ele conhece da Bíblia, mas o tanto que ele deixa essa palavra transformar a sua mentalidade. Porque a passar do momento de que a palavra muda o meu pensamento, ele vai mudar as minhas atitudes, as minhas ações. Oh, Espírito Santo. Aí Paulo diz o seguinte: aleluia. E vou ler aqui, só para a gente contextualizar na versão, na linguagem de hoje. É versículo 13 de Filipenses capítulo 3. É claro, irmão, que não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Diga assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para que estão adiante de mim. Ei, querido, a primeira coisa que nós temos que fazer para avançar é esquecer do que ficou para trás. Foi isso que Paulo fez. Meu Deus. Paulo diz o seguinte: olha, uma coisa eu faço. Ele diz assim: olha, eu não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço para poder avançar. Eu esqueço daquilo que ficou para trás. Ei, querido, talvez você está estagnado em alguma área da sua vida, e você sabe, porque sabe, a área que precisa dar um reset. Você já viu aquelas pessoas que você vê que nada para ela dá certo? Quem conhece alguém assim? Quem não já teve usando um computador e na hora mais importante do trabalho ele travou? O que é que a gente faz? Geralmente encontra um alt e um del. É ou não é, gente? Me ajude aqui, os universitários de plantão. Eu estou atrasado, né?
Aí você dá um culto ao judeu, e aí cancela aquela operação que travou, aí você volta a trabalhar de novo e pensa o quê? Uau! Corrigi, resolvi. Mas aí numa hora mais importante ele trava de novo. Aí tem que fazer o quê? Como a gente diz lá no Ceará, é vapo. Gente, eu sou cearense, não dá para mudar o chip de cearense para cá numa viagem. E eu estou muito à vontade nessa noite, amém? Estou pregando como se estivesse lá na minha Dunamis Maracanaú. Porque é um corpo só, querido. Mas chega uma hora que você vai ter que resetar tudo, você vai ter que formatar o computador e começar a instalar drives novamente. Só que Paulo, querido, ele também teve que resetar para avançar. Acompanha comigo, volta alguns versículos. Versículo 5 de Filipenses capítulo 3. Você está sendo abençoado? Olha o que Paulo teve que deixar para trás para avançar. Versículo 5: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, de hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que o cara diz no versículo 7, meu amigo, é demais. Ele diz: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Eu não sei você, querido, mas meu coração, ele... É essa simplicidade que eu estou te falando nessa noite. Ele disse: olha, quanto à lei eu era irrepreensível. Eu não sei o que você tem apoiado a sua vida, nos seus status, nas suas graduações, nas suas qualificações. E eu não estou dizendo que nada disso é errado. Amém, queridos? Mas tudo isso diante de Cristo não é lucro. É secundário, não é primário. Paulo diz: olha, diante de tudo isso aqui, para mim, Paulo afirma: olha, isso para mim era lucro. Diga assim: evangelho é uma vida de renúncia. Quantos querem ir para a próxima fase? Quantos estão dispostos a apertar o botão do reset nessa noite? Aquilo que para mim era lucro, Paulo diz: eu considero como perda por causa de Cristo. Ei, querido, o evangelho de Cristo é maior do que todas as coisas. É esse evangelho que transforma a vida das pessoas. Paulo diz: o que para mim era lucro, mas para desenvolver o que Paulo tinha para a próxima fase, era prejuízo. Talvez você não passou para o próximo nível, porque está agarrado naquilo que foi lucro, mas hoje não é mais, hoje é perda. Uma coisa eu faço. Quem tem que fazer alguma coisa? Diga assim: eu. Diga assim: é uma decisão minha. Bora para frente. Então Paulo teve que deixar para trás. Ele era fariseu. Deixou tudo, títulos, posições, tudo aquilo paralisava o que Deus tinha para ele para o próximo nível. Não dava para ir para a próxima fase com as bagagens da estação antiga. Aí eu te pergunto, querido, você acha que foi fácil para Paulo? Ele diz: olha, eu considerava como lucro, algo vantajoso. E aquilo que é vantajoso, natural, não se compara com as riquezas espirituais. Entenda isso nessa noite. A vontade de Deus é que eu e você vivamos uma vida plena, absoluta, desfrutando do melhor dessa terra, mas Ele deve ser a nossa fonte.
Deus tem que ser a minha fonte. Ei, querido, Deus tem que ser a sua fonte. Não são os recursos naturais que são a fonte, Ele é a fonte. É por isso que os recursos naturais se submetem a mim e a você. Meu Deus. Ei, querido, resetar é inevitável. Diga assim, resetar é inevitável. Diga ou não digo? Não se evita o inevitável. Se rende logo. Você está perdendo tempo. Se rende logo. Não perde mais tempo nessa noite. Não perde mais tempo. Se rende logo, que é melhor. Não se evita o inevitável. Eu sei que Deus está falando com você nessa noite. Ei, Deus vai te levar, quer te levar para o próximo nível. Mas não dá para ir, não dá para ir com as bagagens da estação antiga. Não dá. Você sabe, a palavra está falando com você, o Espírito está testificando com você. Sabe por que muitos não querem dar um reset e recomeçar na dependência de Deus? Diga ou não digo? Porque sabe que resetar, querido, vai trazer uma certa dor. Só que a dor de não resetar é uma dor que te paralisa. Mas a dor do reset é uma dor que te promove. Mas você escolhe. Ou ficar com a dor que te mantém paralisado do jeito que você está. Ou se submete ao processo de Deus. Aí você pode dizer, mas é Deus que vai causar a dor? Aí eu faço que nem Paulo, de maneira nenhuma. O que vai nos causar a dor é a forma do processo. Já viu aquelas pessoas dizerem assim, o processo é doloroso? Quem já ouviu isso? Eu costumo dizer que não é o processo que é doloroso. É porque o processo é uma forma. Só que ele é a forma do processo. Aí a gente entra dentro do processo, da forma, com o nosso formato. Então é nós que vamos se ajustando à forma do processo. E dói, mas não é o processo que está causando a dor. Quem está entendendo? Não, querido, o processo, se você cumprir o processo direitinho, eu te garanto, o futuro de sucesso é garantido. Aleluia. Então a dor do reset é uma dor que te promove. É uma dor que te leva para o outro nível. E querido, a dor que você vai sentir quando decidir resetar é você tendo que abrir mão de coisas que aparentemente são lícitas, mas não vai te levar para o próximo nível. Bora para cá. Quem está sendo abençoado? Aleluia. Aleluia. Paulo, querido, ele teve que se libertar de pressões emocionais. Porque Paulo, antigamente, ele fala, olha, quanto à lei eu era perseguidor e era irrepreensível. Paulo fazia o que fazia, porque ele acreditava que estava certo. Quem está entendendo? Ele perseguiu os cristãos porque ele acreditava que estava o quê? Certo. Só que achava que estava correto, quando a lei era irrepreensível. Ele matava os cristãos, que agora ele era um deles. Quando a gente lê o texto só folheando, parece que é só uma virada de página. Quem está entendendo? Anteriormente o cara era perseguidor. Matava, aprisionava. Aí agora, ele é um dos tais. Aí você acha que foi fácil para Paulo? Diga ou não diga? É necessário, querido, uma coisa chamada equilíbrio emocional para aguentar o processo do reset.
Outrora o cara perseguia e matava. Agora ele estava no outro lado da moeda. Para não ter sentimento de acusação. Ei, se livra desse sentimento de acusação. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Aleluia! Não deixe mais, querido, o diabo acusar você pelos seus erros do passado. Ei, já está dizendo, é erros do passado. A Bíblia diz que Deus nem se lembra mais. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. O que pode ser o fim para alguns, pode ser o início para muitos. Meu Deus. Talvez você pode ter pensado, não, pastor, mas se eu der um reset aqui, será o fim? Não, será o início de uma nova etapa e de uma nova jornada na sua vida. Aleluia. Ei, querido, você precisa entender isso nessa noite. Pastor Douglas sozinho não pode ir para o próximo nível só. Ei, Deus confiou essa igreja nas mãos dele. Ei, mas a responsabilidade de tomar decisões é na sua vida. Ele só vai te guiar e te orientar. Ou você não quer mudar a história dessa cidade? 3 amém. Ou você não quer mudar a história dessa cidade? Está disposto a resetar? Está disposto a renunciar? Ei, talvez humanamente falando pode parecer que é só o fim. Não é. É o início de um começo, de uma nova etapa, de uma nova fase, de uma nova estação. Meu Deus. Aleluia. Bora para frente. Aleluia. Aleluia. Talvez vai doer, vai ser difícil. Olha o que Deus disse para você lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Paulo tendo um papo com Jesus. Aí Jesus disse o seguinte: ei, Paulo, a minha graça. Ei, Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ei, querido, nessa carne aqui, que não foi transformada ainda, é onde estão as nossas fraquezas. Mas a minha força e a tua força está na graça. Se você e eu formos olhar para as nossas habilidades naturais, vai doer, vai ser difícil. Mas se você olhar para a graça, há poder na graça que nos favorece e que nos impulsiona. Paulo foi ter um diálogo com Jesus e Jesus disse o seguinte: ei, Paulo, a minha graça te basta. Você entende o que é a minha graça te basta? Tudo que você precisa na graça está disponível. Mas pastor, eu estou tendo falta. É porque você não acessou. Não, vou dizer não. Pastor, mas está tendo falta. É porque você não acessou. Porta de shopping. Não, de verdade. Então, correr, tem muita coisa para pregar. Eu estou começando a gostar de pregar agora, gente. Se não der tempo, a gente conclui amanhã na Escofeg, amém? De verdade, quem é que vai no shopping e chega diante da porta e diz: será? De verdade. Só umzinho, levanta a mão aí. Aí no final eu peço o pastor Douglas orar por você.
Você vai, ó. Nem para. Eu vou confessar o meu pecado. Eu aqui acolá ainda paro. Porque às vezes eu estou chegando tão perto. Vai que está com defeito e esquecer de colocar a placa. Imagine passar uma vergonha grande dessa. Aí eu reduzo só um pouquinho, né? Aí quando a bicha abre, aí eu... Ei, querido, assim é Deus. Favor e graça já está disponível. Agora, eu estou parado. Mas está disponível. O que é que eu tenho que fazer? Uma coisa eu faço. Ei, querido, favor e graça está lá. Agora parado não rola, não dá. Se levanta. Dá os passos. E a porta vai se abrir. Meu Deus, eu tenho que concluir. A minha graça é suficiente para você. Joel 3,10 diz: forjai a espada das vossas enxadas e lança dos vossos foices. Diga ao fraco: sou forte. Ei, querido, há uma graça de Deus que te fortalece. Você só precisa dar o primeiro passo. Se você não fizer nada, nada acontece. Mude sua mentalidade, renove sua mente pela palavra. Querido, eu te garanto, porque a Bíblia é real e ela não mente. Ele disse: seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Ei, querido, o problema não está em Deus, o problema não está no Espírito Santo, o problema não está na palavra, está em mim e em você, que muitas vezes não queremos sujeitar a nossa mente à palavra. Diga ou não diga? Sabe por que a gente não duvida que a porta vai abrir? Porque às vezes nós cremos muito mais no que é natural do que no que é espiritual. Para a gente começar a encerrar. A galera critica Pedro porque deu uma afundadazinha na água. Quem lembra dessa história? Mas foi o único que andou. Aí eu te pergunto: e Jesus trouxe ele no braço, foi? Ou mandou de novo? Por que você tem... Diga ou não digo, gente? Por que você tem desistido? Só porque algumas ondas começaram a se levantar e você começou a afundar. Por que você desistiu? A negada fala de Pedro. Isso é uma expressão lá do Ceará, certo, gente? A negada, né? É um negócio regional. A galera dizer que Pedro, só que Pedro era ousado. Se é tu, manda eu ir aí. Presta atenção, não tinha necessidade de Pedro ir até onde Jesus estava, porque Jesus era que estava indo para onde ele estava, compreendeu? Sabe o que eu entendo aqui, querido? Ah, Jesus. Deus não se move por necessidade. O que move o coração de Deus é ousadia e fé. Não tinha necessidade de Pedro ir. Por quê? Porque era Jesus que estava vindo. Não tinha, ele não precisava ir. Não precisa haver uma necessidade para ter sobrenatural. Vou dizer de novo: não precisa ter necessidade para ter sobrenatural. Precisa de ousadia e de fé. Quando viram Jesus sobre as águas, se apavoraram, gritaram: ah, meu! Você imagina os homens tudo barbado, gritando dentro de um barco. Não era gritinho, não. Era grito de apavorado.
medo. Aí, Pedro diz o seguinte, aí Jesus disse, ei, não tenha medo não, sou eu. Só que Jesus já tinha andado quase 5 quilômetros. Olha a diferença de quem vive no natural e de quem anda no espírito. De onde Jesus estava na margem até o barco, aproximadamente 5 quilômetros, Jesus andando, ó. Quem sabe para onde está indo, não se olha, não olha para o lado, não. Aí você pode dizer, não, mas Jesus era Jesus. Ei, rapaz, Jesus era homem igual a mim e você. Só que os olhos estavam fitados no Pai. E Jesus vem, se é tu, manda eu ir aí. Aí Jesus diz, pois vem. Tua ousadia deu liberdade para você fazer isso aí. A mesma ousadia que a gente vai diante da porta do shopping e sabe que ela se abre. É a mesma. Aí Pedro, olha. Água. Aí o bonitão começou a andar. Aí as ondas. A Bíblia diz que ele começou a afundar. Quem você já ouviu começando a afundar? Não sei se aqui vocês fizeram essa brincadeira, mas lá no Ceará a gente fazia muitas brincadeiras. A gente pegava uma distância numa piscina. 1, 2, 3. Só dava um passo, no outro era afundado, era no automático. Sem escala. A Bíblia diz que ele começou a afundar. Aí Jesus repreende, corrige Pedro, porque a correção é um ato de amor. Que a vontade de Deus é que você se desenvolva, que você cresça, que você entre num nível de evolução extraordinária. E se não for pela correção e amor, como você vai aprender? Aí Jesus pega Pedro pela mão e diz, homem de pouca fé, levanta. Agora bora nós dois, o Marco. Eu te pergunto, querido, de 12, só um marcou a história. O que vai marcar a história e a vida das pessoas são as decisões que nós tomamos em fé. É a decisão que nós vamos tomar hoje. De dizer, pai, eu decido, eu dou um reset, eu renuncio, eu quero avançar. Ei, querido, o que mudou, o que marcou a história foi a atitude de ousadia de Pedro. Aleluia. Vou tomar um gole d'água. Aleluia. Para a gente começar a encerrar. Pastor, e como eu posso dar um reset? Eu já entendi, eu quero. Vai ser diferente, a partir de hoje vai ser diferente. Aleluia. Abre comigo lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Verso 21 diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ei, em vez de você ficar pensando no que deu errado, no que não funcionou, no que não deu certo no passado, para com isso hoje. O profeta diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá a esperança. Volta no versículo anterior, versículo 20, diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ei, para de ficar pensando no que deu errado. Para de ficar alimentando a tua mente com o que não deu certo. O profeta disse: olha, continuamente eu penso nessas coisas e eu fico abatido. Aí o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? Vai ter hora que você vai ter que conversar com a sua alma. Querido, psicologicamente comprovado, a minha mente e a tua mente, ela não tem noção de passado, presente e futuro. O que você alimenta hoje, ela entende que é hoje. Quem está entendendo? Por isso que o profeta disse: olha, continuamente quando eu penso nessas coisas, nessa época, querido, havia um caos, a cidade estava destruída. E ele diz: presta atenção.
Quando você olha para o caos, quando você olha para a dificuldade, isso vai gerar, querido, angústia, isso vai gerar desânimo na tua alma, era o que o profeta está dizendo. Continuamente, quando eu penso nessas coisas, a minha alma fica abatida. Aí ele automaticamente, rapidamente, diz, não, mas eu não posso ficar assim. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você entende, querido, que as minhas atitudes vai depender da forma como eu penso? Começa a se ver como Deus te vê, rapaz. Ei, começa a se imaginar como Deus te vê. Aleluia. O que Deus prometeu a você? Quais as promessas de Deus para a sua vida? Ei, para de pensar no que deu errado e passa a pensar no que Deus diz, porque é o que importa. Meu Deus. Vai no verso 22. Aí ele diz o seguinte, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí ele começa a dizer o que é que dá esperança para ele. Ei, pensa e fala, pensa e fala, pensa e fala, pensa e fala, pensa e fala. Ele diz, olha, estava tudo destruído, gente. Estava um caos. Só via ruína, não tinha nada que pudesse dizer assim, não tenho nada para me alegrar nessa situação. Aí olha o que ele diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Está aqui o texto. Próximo. 24. A minha porção é o Senhor. O que é que está escrito aqui? Diz a minha alma. Você entendeu, não? Ele diz, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Diz, ó minha alma. Confronte a sua alma. Ela é mentirosa. Ela precisa ser renovada todo dia. Nascemos de novo no Espírito, mas a alma precisa ser transformada todo dia pela palavra. Ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Senhor, Tu és a minha porção. Está tudo destruído, mas Tu és a minha porção. Está um caos, mas a Tua fidelidade, Senhor, me sustenta e me põe de pé. Ei, querido, ele não estava dizendo para o outro. Meu Deus, ele estava dizendo para ele mesmo. Ei, querido, faz sentido? Não faz. Não procura sentido naquilo que é espiritual. Não procura sentido no que é espiritual. Ele não estava dizendo para o outro, ele estava dizendo para ele. Diz, ó minha alma. Vai para frente do espelho e diz, ei, eu sou mais que vencedor. Ei, eu nasci para dar certo. Aleluia! Quando a tua alma começar a querer dizer, ei, não vai funcionar, ei, você vai para lá e diz, ei, eu nasci para dar certo. Paulo diz o seguinte, o homem que ouve a palavra e não pratica é semelhante àquele que olha o seu olho no espelho e quando tira e não se lembra mais dele. Ei, querido, começa a praticar tudo que a palavra diz ao teu respeito. Funciona, é real. Aleluia. Meu Deus, vou até beber água. Aleluia. Eu vou contar uma história agora para a gente encerrar. Você lembra a primeira vez que Jesus encontrou Pedro pescando? Jesus disse o seguinte, ei, joga a rede. Aí Pedro disse o seguinte, nós passamos a noite toda pescando. Quem lembra dessa história? Nós passamos a noite toda pescando. Está lá em Lucas 5. Aí Jesus diz, mas jogue a rede do outro lado, rapaz. Aí ele diz, olha, sobre a tua palavra eu vou fazer esse negócio aí. Você lembra o que aconteceu? O barco quase afunda.
Foi ou não foi? Você vai repetir assim comigo. Trago à memória aquilo que me dá esperança. Ok? Aleluia. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar, mas está lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 1 ao 11, essa história de quando Jesus encontrou Pedro e o barco quase afunda porque tinha muito peixe. Só que tudo aconteceu. Pedro chega para Jesus e disse: olha, eu vou contigo até para a morte. Aí Jesus disse: ei, Pedro, tu vai me negar. Acontece o que acontece, Jesus morre, é ressuscitado. E aí Pedro nega Jesus, se arrepende. Mas aí Pedro diz o seguinte: eu vou voltar a pescar. Aí tinha outros que disseram assim: eu vou também, mas tu, Pedro, vou pescar. Ei, não fuja do propósito que Deus chamou você. Por qualquer situação, por qualquer circunstância, não largue o que Deus confiou nas suas mãos. Pedro largou. Eu vou ler para a gente encerrar. Meu Deus. Vamos para cá. João, capítulo 21. Aleluia. João, capítulo 21, do 1 ao 17. Vai narrar exatamente a história de que Pedro voltou a pescar e não pegou nada. Diga assim: nada. Dê uma paradinha aqui para ficar bem na foto aqui. A alegria do Senhor é a nossa força, querido. Eu vim do Ceará para cá, querido, foi para extravasar em tudo que Deus tem nesse lugar. Aleluia. Aí Pedro começou a pescar e não pegou. Tem alguma semelhança com a primeira parte da história? Sim ou não? Aí Jesus chega na beira do mar, na beira da praia, e diz assim: ei, vocês pescaram alguma coisa? Aí disseram assim: Senhor, passamos a noite toda, não pegamos nada. Lembra de alguma coisa? Só que na primeira história, Jesus diz para Pedro o seguinte: eu vou fazer você pescador de homem. Ou seja, para com esse negócio de pescar. Atenta porque Deus diz que é melhor. Não tem dano, não tem prejuízo. E aí alguém reconheceu que era o mestre e disse assim: é Jesus. Pedro, agoniado, como a gente diz lá no Ceará: Jesus? Pulou na água de novo. Mas agora não tinha uma voz que sustentava ele. Ele foi no nado. Ele não esperou nem o barco chegar. Ele foi no nado encontrar Jesus. Pedro era meio doido, mas era intenso. Ele disse: eu vou na frente. Pulou. Só que na mesma ocasião Jesus disse: pois faz o seguinte, joga a rede do outro lado. Lembra alguma coisa? Trago à memória aquilo que me dá esperança. Trago à memória aquilo que me dá esperança. Trago à memória aquilo que me dá esperança. Ei, querido, Jesus estava trazendo a memória de Pedro. Ei, Pedro, eu já te encontrei nessa situação. Tu não tinha pego nada, eu mandei tu jogar a rede, o barco quase afundou. Ei, pegou alguma coisa? Eu não peguei nada. Joga a rede de novo. A única diferença é que o barco não afundou foi 153 grandes peixes que foi pego. Porque a ideia de Jesus não era repetir o mesmo milagre, era só trazer à memória aquilo que poderia dar esperança para Pedro. Aleluia. Só que quando o povo chega na beira da praia, a Bíblia diz que Jesus estava com pão e peixe e uma fogueira. Eu te pergunto: Jesus precisava dos peixes que foi pego? Trago a memória, trago a memória, trago a memória, trago a memória. Ei, Jesus, querido, já estava com pão e peixe. Por que Jesus mandou os caras pescar de novo? Trazer a memória de Pedro. Ei, Pedro, eu vou fazer você pescador de homens. Ei, traz a memória aquilo que te dá esperança nessa noite. Ei, querido, o que foi que Deus prometeu para você? Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Você pode ficar de pé. Fica de pé, querido, nessa noite. Aleluia, aleluia. Ei, essa é uma noite. Uma noite de trazer a memória tudo aquilo que Deus prometeu para você. Hoje
pra sempre reinará. Aleluia! Ei! Só aqueles que creem, levante suas mãos, tire seus pés do chão e glorifica, exalta esse Deus. Oh, aleluia! És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinar. Ei, querido, nunca mais a tua vida será a mesma. Levante suas mãos. Ei, levante suas mãos. Ei, levante suas mãos. Ei, hoje decida resetar áreas na sua vida e voe, 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 voe. Ei, 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 flua na dependência de Deus. Ei, Deus é o teu provedor. Ele fez a promessa e Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para